Bom, o que a gente falou no início da nossa disciplina? Qual foi o primeiro assunto que a gente falou? Nós tratamos de quê? Preciso que vocês abram o microfone para a gente poder conversar, ué. O senhor lembrou a gente a calcular diagonal da face, diagonal principal, volume, Então cubo. primeiro a gente fez uma breve, né, revisão de geometria, incluindo geometria espacial, né, geometria plana e geometria espacial, mas uma revisão só de elementos que eu já sabia, né, que no futuro a gente ia utilizar para alguma coisa, né? Sim, e depois? Foi de estruturas cristalinas. Célula unitária, sistema cristalino. Não teve outra coisa antes disso, não? O senhor falou um pouquinho das propriedades do material. Nós falamos de propriedades materiais. Qual propriedade que vocês se lembram? Densidade, elasticidade. Qual a primeira que você falou? Qual a primeira que você falou antes de elasticidade? Densidade. Densidade. Então, densidade, lembra? Densidade, né, a gente conversou, e aí eu disse para vocês o seguinte, olha, é comum, né, a gente vem com essa ideia de, quando fala em densidade, a gente logo fala, densidade é massa sobre volume. Pronto, a fórmula é essa, então a gente acha que assim está bem definido. Mas se a gente pensar uma outra forma de explicar isso, como é que a gente pode dizer densidade? Densidade é uma quantidade de material que cabe dentro de um determinado espaço. Então, uns materiais são mais densos do que o outro, por quê? Porque comparando o mesmo espaço, eu tenho mais material ali dentro. Por isso as densidades são diferentes. Aí a gente aproveitou para tirar aquela dúvida para nunca mais esquecer. Quem é mais denso mesmo, a água ou o óleo? A água. A água. Por que a água é mais densa? Porque ela é mais pesada. Então, se eu tenho uma densidade maior, é porque eu tenho mais material dentro daquele volume. Se eu tenho mais material dentro daquele volume, é porque ele se torna mais pesado. E se a gente coloca dois fluidos, né, e um é mais leve e o outro é mais pesado, o mais leve vai ficar em cima e o mais pesado vai ficar embaixo. Às vezes a gente faz uma confusão e acha que o óleo é mais denso, mas na verdade a gente está pensando numa outra propriedade que é chamada de viscosidade. Então, o óleo ele tem dificuldade de fluir. Então, quanto maior a dificuldade de fluir, de escoar, mais viscoso esse material é. Então, o óleo é mais viscoso do que a água, tá bom? Então, essa é a grande dificuldade, a confusão que às vezes a gente faz quando vai pensar em densidade entre óleo e água, quem é maior, quem é menor, tá bom? Bom, seguindo a outra que foi falada, elasticidade. Elasticidade ela é parecida na definição com qual outra propriedade? Oi, Wagner. Elasticidade é parecida na definição com qual outra propriedade? Ductibilidade? Isso, com dutilidade, plasticidade ou maleabilidade, significam a mesma coisa. Então, todas essas duas propriedades, tanto a elasticidade como a dutilidade, são a capacidade de se deformar a partir de um esforço. Só que, quando o material é elástico, você retira esse esforço e aí o material volta para a forma original. Quando o material não é elástico, quando ele é plástico, dútil ou maleável, ele não volta para a forma original. Então, as duas sofrem o mesmo esforço, porém, se for elástico, volta, né? Elasticidade voltar à forma original e plasticidade é manter uma forma deformada. Não necessariamente a última forma, mas guardar algum tipo de deformação. Outra propriedade que a gente tenha falado. Fragilidade. Fragilidade. Para a gente chegar à fragilidade, a gente falou de uma outra antes. Alguém lembra? Resistividade. Não. Fragilidade. Fragilidade está associada a quê? Ai, eu não lembro. Associada a Dúteis. dureza em excesso. Lembra? Quando o material é duro demais, ele acaba se tornando frágil. O vidro, por exemplo, ele é duro demais, por isso ele se torna frágil. Mas a gente conversou algumas coisas a respeito dessas duas propriedades. Bom, primeiro, dureza. Dureza o que é? Dureza é quando o material ele tem alta resistência à deformação, alta resistência ao risco
e alta resistência à penetração. Essa questão de resistência à penetração é porque o ensaio de dureza é feito com material chamado penetrador. Então, é o quanto que a gente consegue penetrar dentro do material. Materiais mais duros a gente penetra menos, materiais mais dúteis ou mais macios consegue se penetrar mais, tá? Então, a escala de dureza é medida mediante um penetrador. Só que, quando o material é duro demais, ele normalmente tem fragilidade, ou seja, ele se rompe com facilidade. Mas lembra que a gente abriu um parênteses para fazer algumas comparações. Então, por exemplo, depende muito do formato da peça. E aí você vai poder dizer se realmente é frágil ou não. E a gente fez a comparação, por exemplo, do ferro fundido. Então, a gente falou da cabeça da marreta, que é de ferro fundido. Mas ela é compacta. As 3 dimensões dela são aproximadas. Então, raramente, eu particularmente nunca vi, não sei se algum de vocês já viu, uma cabeça de marreta quebrada. Mas você pega uma tampa de galeria de água pluvial, daquelas redondas que ficam no meio da rua, no meio do asfalto, ela também é de ferro fundido. Só que você vai pegar aquela tampa e ela tem uma espessura pequena comparada com o seu diâmetro. Então, aquela espessura pequena dela faz com que ela se torne frágil. Aquela tampa você já viu quebrada. Então, a fragilidade ela está associada, sim, a uma dureza em excesso, mas você tem que avaliar também, tem que analisar as dimensões da peça, tá? As características que essa peça tem. A outra que vocês falaram foi o quê? Resistividade. O oposto à resistividade foi condutividade elétrica. E aí a gente até falou, porque a gente falou um pouquinho rápido, né, sobre ligações químicas. Então a gente falou sobre a ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, e eu disse para vocês, né, aquela história, né, antes da gente começar a entender um pouco sobre, de fato, como os metais se comportam, que lá na química a gente aprendia que a ligação metálica ela se dava entre metais e que os átomos, né, os núcleos, ficavam imersos numa nuvem eletrônica. E aí essa nuvem eletrônica ela vai explicar o porquê que os metais têm condutividade elétrica e porque eles têm condutividade térmica. Então, condutividade elétrica é condução de energia elétrica, condutividade térmica é condução de calor. E resistividade é justamente a oposição à passagem de corrente elétrica. Então, a gente falou até de alguns materiais aí, né? A gente falou sobre resistividade, a gente fez uma comparação da porcelana, né? Ela é utilizada, por exemplo, na vela de ignição com a propriedade de resistividade. No entanto, ela dissipa bastante calor. Então, até alertei vocês, alguém que porventura algum dia vá trocar a vela de algum motor, né, de combustão, cuidado, porque se o motor estiver recém-trabalhado, a vela está quente ainda, porque ela dissipa bastante calor. Ela protege da corrente elétrica, mas dissipa calor. Bom, falamos de que mais? Falamos da tenacidade. Quem lembra o que é tenacidade? A pessoa que deu soco na mesa não deve estar aqui, né? E também, se ela tivesse, eu acho que ela já esqueceu. As pessoas têm o hábito de esquecer. Lembra que eu pedi para alguém dar um soco na mesa? Eu acho que pedi, não foi um tampo de madeira, não é isso? Foi. Capacidade de absorver, né? Isso aí. Capacidade de absorver a energia do impacto e de dissipar essa energia, em geral, né, sem sofrer qualquer tipo de deformação. Nós falamos de uma muito importante que a gente aborda, né? A galera aí, teve gente que já fez comigo, tem gente que vai fazer ainda, quando a gente fala lá de resistência dos materiais. Então, a gente falou de resistência mecânica. E aí eu disse para vocês, quando a gente for falar agora, né, tecnicamente, a gente tem que falar sobre resistência a alguma coisa. Não dá para dizer que o material é forte, nem dizer que ele é só resistente. Tem que dizer resistente a quê? Se for resistente a algum tipo de esforço mecânico, resistência mecânica está associada a um esforço mecânico. Mas não necessariamente o mesmo material vai ter resistência a todos os esforços mecânicos. Pode ter a um, mas pode não ter a outro. Por exemplo, eu disse para vocês que a introdução, né, a criação do concreto armado, a gente tinha primeiro só o concreto e depois colocaram os vergalhões de aço no concreto. A introdução dos vergalhões de aço nesse concreto, a formação desse material concreto armado, ela se dá para que a gente tenha uma redução das dimensões dessas estruturas, porque a gente está associando o concreto, que tem uma alta resistência à compressão, mas tem baixa resistência à tração, e os vergalhões de aço, que tem baixa resistência à compressão, mas tem alta resistência à tração. Então, alguns materiais vão ter resistência à tração, outros vão ter resistência à compressão, outros vão ter resistência à flambagem, outros vão ter resistência à flexão, outros vão ter resistência ao cisalhamento, outros vão ter resistência à torção. Tá? Foram 6 esforços mecânicos que a gente falou. Teve mais propriedades?
Eu acho que das chamadas propriedades aí, né, que a gente diz que são propriedades físicas, né, que não alteram a composição química, foram as únicas. Né, as únicas, foram até bastante, né? E a gente falou ainda da propriedade que influencia, né, que é a resistência à corrosão, né? E aí a gente lembrou que corrosão não é só a ferrugem, que na verdade a ferrugem é oxidação do ferro presente no aço, então uma reação do oxigênio do ar com o ferro presente no aço, porque as nossas janelas são de aço, não são de ferro, as portas não são de ferro, são de aço, e aí você oxida o ferro presente no aço. E aí tem o nome de óxido de ferro, né, o nome técnico. Mas que existem outros tipos de corrosão. Por exemplo, os ácidos são colocados normalmente em recipientes plásticos, porque os ácidos corroem os metais. Então, existem outros tipos de corrosão. Bom, então primeiro a gente